Muito bem, vamos começar esse curso sobre fundamentos de marketing e vendas aqui na Royal. Esse curso é o curso fundamental para todos aqueles que trabalham junto com a gente dentro da Royal. É um curso base, é um curso de formação e também nesse curso a gente coloca toda a nossa metodologia, todo o nosso playbook em linhas gerais, aquilo que a gente executa na prática com os clientes para gerar demanda, para qualificar demanda, para aumentar as vendas dos nossos clientes. Fundamentos, então, de marketing e vendas. Eu vou avançar começando com essa frase. Essa apresentação tem várias citações de autores famosos de publicidade e do marketing. A gente usa muito aí o Seth Godin, que traz uma metodologia muito bacana de marketing e vendas, e uma dessas frases que eu coloquei aqui é uma frase inicial. É uma frase que traz exatamente o que a gente acredita que é o marketing. O marketing é uma arte, ou seja, existe personalização, existe esforço, existe técnica de criar o quê? Criar significado para pessoas específicas. Isso é muito importante no marketing. Nós não trabalhamos no marketing com grandes públicos, com públicos abertos, generalistas, gerais. O marketing ele costuma ser focado, ser segmentado. Então, quando um cliente vem até nós, ele nos contrata como assessoria para fazer o marketing da sua empresa, da empresa dele, que tem um público-alvo definido, que tem personas definidas. E então a gente segmenta nossos anúncios, a gente segmenta a nossa comunicação, a gente ajuda o cliente a montar uma estratégia personalizada, nichada e para pessoas específicas. E o marketing digital, ele tem esse privilégio, comparado, por exemplo, com o marketing de televisão, com o marketing de rádio, que você acaba alcançando as massas, mas você precisa na mensagem segmentar. No marketing digital, você já consegue segmentar a tua mensagem pela própria segmentação das campanhas, pela própria plataforma. Por exemplo, nós não vamos fazer marketing digital para uma empresa, para um e-commerce que vende produtos aí eletrônicos dentro do LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social profissional, mas nós podemos fazer o marketing digital de uma empresa que tem um software para mercados, para farmácias, um software que atende um nicho específico de TI, porque lá dentro do LinkedIn existem profissionais que podem comprar, podem adquirir o software. Então o marketing digital ele tem várias ferramentas e várias plataformas, e como a gente vai se tornando especialista em segmentação, a gente acaba atingindo os melhores resultados com segmentação. Marketing digital, ou melhor dizendo, marketing em geral, ele é uma arte que cria significado entre as pessoas, mas são pessoas específicas. Então a segmentação sempre é muito importante no marketing. E aqui tem um outro conceito que é o go-to-market, né? Então a gente também trabalha muito com lançamentos, lançamento de produto, lançamento de serviço e aquisição de novos clientes. Então o go-to-market também é um braço aí do marketing como um todo. Aqui nós temos então uma visualização dos 5 Ws, que é uma metodologia autoral da Royal, que a gente aplica para os nossos clientes. Temos o W1 estratégico, o W2 de marketing, o W3 de vendas, o W4 de retenção e o W5 de funis especiais ou projetos especiais. Veja que os Ws dentro da nossa metodologia, eles são forças. Então, cada vértice do W ele vai ter uma força independente que está conectado com outras forças. Então, o W estratégico para nós não é apenas mapear a persona, mas também envolve a criação da oferta, também envolve outras questões. Então, o W é um símbolo que a gente utiliza, visual, e cada ponta do W, cada vértice vai ter sempre uma força dentro desse funil. E quando a gente consegue aplicar as 5 forças, a gente consegue dar um check. Estrategicamente, nós temos um W, agora vamos fazer o W de marketing da empresa, vamos aplicar o W de vendas e assim sucessivamente. Neste curso eu vou mostrar para você os 5 Ws. Tá? O W1, que é o primeiro, o W2, que é o de marketing, e o W3 de vendas são os principais, depois tem o retenção e os projetos especiais. Vamos começar pelo W1 estratégico. Veja como vai ficando mais claro à medida que eu vou mostrando. Essa metodologia que a gente já testou em diferentes nichos para diferentes clientes funciona muito bem. O W1 ele é o estratégico, ele está focado nos fundamentos. Então, qualquer cliente que a gente recebe na Royal, a gente vai aplicar o W1.
ele é um serviço incluído. Nós sempre vamos vender qualquer serviço de marketing ou de vendas, a gente inclui o W1, que é o fundamento. Não dá para a gente criar uma estratégia de comunicação, uma campanha publicitária, um lançamento de um produto ou um serviço se a gente não souber quais são nossas personas, qual é a nossa solução, nosso posicionamento, a oferta e também o copy, os argumentos que a gente vai utilizar. Então veja que ele é algo muito óbvio, inclusive, mas como a gente está aqui de forma didática apresentando o nosso método royal de fazer as coisas, o W1 é o W estratégico, ele está sempre, é o ponto de partida de qualquer ação nossa, seja de marketing, seja de vendas. Eu vou agora exemplificar um pouco cada força do W1 da estratégia. Conceitualmente, o W1, quando a gente aplica ele para uma empresa, a gente tem clareza de quem é o cliente, qual o problema importa, por que nós, empresa, existimos, estamos trazendo essa solução e como que nós seremos lembrados pelos clientes. Ok? Então, essas quem, qual, por que e como são perguntas que a gente responde com o W1 estratégico. Personas. Está aqui uma citação do Peter Drucker. Não existe nada mais inútil do que fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Por que a gente traz esse conceito? Porque muitas empresas não sabem, não têm clareza para quem elas estão vendendo. Eu tenho um software de farmácia, então eu estou vendendo para donos de farmácia. Só que os donos de farmácia são poucos. Geralmente as farmácias são franquias. Então eu não estou vendendo para o dono da farmácia, eu estou vendendo para o dono da franquia da farmácia, para o franqueado. Então veja que é necessário tu ter uma clareza para quem é o público-alvo. Eu tenho um e-commerce de chocolate, então eu vendo para todo mundo, porque todo mundo gosta de chocolate. Não, não é bem assim, nem todo mundo gosta de chocolate. E tem muita gente que não pode, que tem intolerância à lactose, não pode comer, consumir chocolate com leite. Então se tu vende um chocolate com leite, você não deve atingir, impactar pessoas que têm intolerância à lactose, porque eles não são o teu público comprador. Então veja que o marketing, aplicando o W estratégico, a gente vai tendo clareza das coisas. E as personas é um passo estratégico que é necessário para ter clareza quem é o nosso comprador, para quem nós vamos divulgar, para quem nós vamos nos comunicar como empresa. Aqui está um checklist então das personas. Eu coloquei aqui o ICP, perfis comportamentais, realidade do decisor, jornadas e contextos de decisão, cargos, dores e maturidade. O ICP é o cliente ideal. É uma sigla em inglês para cliente ideal, que é diferente de persona. Está no próximo slide. Aqui nós temos 3 conceitos fundamentais, eles são diferentes. E quando a gente aplica o W1 estratégico, a gente vai clarificar e deixar claro objetivamente quem é o público-alvo, quem é o ICP e quem é a persona. De um modo geral, está bem explicado aqui no quadro. O público-alvo é um nível macro. Então, nós temos um software aqui para vender, que é um software para farmácias. É um software de gestão de vendas, de gestão de compras e vendas dentro da farmácia. Então, meu público-alvo são donos, empresários, gerentes, diretores de farmácias. Eu tenho aí um público-alvo. Mas o meu ICP, eu tenho que afunilar. Qual é o meu cliente ideal? O meu software, aí tu começa a olhar para o teu produto. O meu software, ele é barato ou ele é caro? Ou ele é mediano? O ticket médio dele é recorrente ou é uma compra única de licença anual? O meu software, vale a pena eu vender para 100 pequenos franqueados ou vale a pena eu vender para grandes franqueados, que têm alto volume de transações dentro da farmácia? Então você começa a partir do produto, da solução, que é o segundo vértice, veja que eles estão todos interligados. A partir da solução você também consegue ver as personas, e das personas também consegue ver a solução. E a persona em si é a personalidade. Então, meu cliente ideal são farmácias pequenas de bairros, somente no Rio Grande do Sul, porque eu não tenho logística, não tenho como oferecer suporte técnico em outros estados. Então eu já tenho aí um ICP. Meu público-alvo são pequenas farmácias com transações até, 50 mil mês e que estão residindo ou que possuem loja dentro do Rio Grande do Sul. A minha persona é aquele exercício de colocar personalidade. Eu vou dar nome. Bom, vamos criar o gerente dessa farmácia de bairro. Vamos dar um nome para ele, Antônio. Ele tem 45 anos, sempre trabalhou na farmácia, começou como estagiário, hoje ele é gerente.
melhor amigo do dono. Então você começa a descrever psicologicamente quem é esse teu cliente ideal. Quando você entra nesse ramo da psicologia, dos comportamentos, daquela persona, você está, na verdade, formando a persona objetivamente, beleza? Público-alvo é amplo. ICP é o cliente ideal, que vale a pena vender. E a persona, eu estou dando uma personalidade, estou dando nome e características físicas, comportamentais e hábitos dessa pessoa. Faz parte do W estratégico a solução, que é o produto ou o serviço em si. Tem aqui 2 citações. A primeira: as pessoas não compram produtos, elas contratam soluções para fazer um trabalho. Então vem aqui a questão sempre de você estar resolvendo o problema, né, de alguém, seja pelo teu produto, seja pelo teu serviço. E uma outra frase aqui embaixo, uma outra citação: o propósito de um negócio é criar um cliente. Até mesmo a filantropia tem cliente, né? Porque você tem que buscar oferecer. Se você está trabalhando com ONG, a gente já trabalhou aqui com ONGs, geralmente o cliente da ONG são os benfeitores, aqueles que patrocinam. Então você tem que mostrar serviço, prestar contas, pedir doações, executar o trabalho de filantropia e reverter isso em impacto social, em visibilidade. Então veja que você sempre vai ter um cliente na ponta e esse cliente ele está sendo servido de alguma forma. E isso é importante no marketing, a gente tem que ter essa visão que o marketing tem que potencializar a solução. E aí vem aqui tem um checklist de solução, clareza absoluta sobre o problema, benefícios nucleares e não somente descrições, né? Então, se eu vendo chocolate, eu poderia descrever o chocolate. Uma barra de 30 gramas, feita de cacau, açúcar, massa de cacau, não sei o que, eu estou descrevendo o produto. Mas não é isso que o marketing trabalha. O marketing ele tem que transformar características em benefícios. Este chocolate meio amargo faz muito bem para a sua saúde. Ele, além de saciar a tua fome, ele te dá tantas calorias e você pode treinar, malhar tranquilamente com uma barra de chocolate que vai aguentar todo o teu treino. Viu? Eu peguei o mesmo produto, mas não fiquei focando em descrição, mas sim em benefício. Então veja como você pode e deve transformar isso no marketing. E a gente tem que aplicar esse W estratégico, tem que olhar o produto, o serviço da empresa que nos contrata e transformar isso em benefícios nucleares. Então existe um núcleo e várias características ao redor dele. Transformações entregues que nossa solução oferece. Então, quem compra o chocolate meio amargo tem mais saúde, porque está consumindo um alimento menos calórico, com menos açúcar refinado, tem mais saciedade e consegue ter um treino, uma saúde melhor. Então eu estou vendendo transformação. E provas reais de valor, o marketing sempre vai buscar depoimentos, né? E provas de que aquele produto ou serviço realmente funciona, para gerar autoridade e credibilidade. Posicionamento. Posicionamento não é o que você faz com o produto, é o que você faz com a mente do cliente. A mente é um campo de batalha limitado. Se você não se posiciona, alguém fará isso por você. O terceiro vértice do W estratégico é posicionamento. E aqui a gente pegou justamente os 2 autores clássicos do marketing que falam de posicionamento, que é o Ries e Trout. E eles têm, inclusive, 2 livros muito bons de posicionamento. E o posicionamento, eles deixam muito claro que é uma batalha mental, é uma ocupação de espaço mental. Né? Então, quando eu vou falar aqui algumas palavras e você vai pensar. Quando eu falo em pasta de dente, veja que automaticamente você lembra de uma marca de pasta de dente. Você não lembra de 2, 3, você lembra de uma. Carro, marca de celular, streaming, filme de ação, que mais? Um lugar para viajar. Você já tem uma opção, uma primeira opção na mente. Veja que todos esses conceitos estão posicionados dentro da tua mente. Então, o posicionamento também é um atributo que nós temos que verificar dentro do marketing de uma empresa e começa desde o início. Qual é o posicionamento dessa empresa? E como ela quer estar posicionada na mente de seus clientes? Existem empresas que querem se posicionar como líderes de mercado, outras empresas como outsiders, como empresas que estão vindo por fora, outras querem se posicionar como empresas inovadoras, outras querem se posicionar como um produto de alta qualidade, outras querem se posicionar como um produto barato.
E aí a gente remete aqui depois aos arquétipos de marca, que é um outro curso que nós temos sobre os arquétipos de branding, os arquétipos de marca. Então veja que o posicionamento é algo que é preciso ter clareza, e se o nosso cliente que chega até nós não tem essa clareza, a gente vai ajudar eles a posicionar a empresa. Está aqui um checklist de posicionamento. O posicionamento é da marca em si, da empresa em si. E depois você tem um posicionamento do produto ou do serviço, se fizer sentido. Mensagem central, discurso estratégico, por que existimos, onde estamos no mercado, por que somos diferentes. O posicionamento ele leva em consideração também os concorrentes. Né? Você tem uma prateleira de chocolate no mercado, você tem várias marcas, algumas se posicionam mais acima, outras no meio, outras abaixo. Algumas usam cores azul, outras vermelho, outras laranja. Algumas são sem lactose, outras são sem glúten, outras são ao leite. Então veja que você vai se ocupando e posicionando o teu produto, o teu serviço. Beleza? O posicionamento não é slogan, é o que o cliente lembra da marca. Essa é a questão do posicionamento. Muito bem, um outro vértice do W estratégico é a oferta. E aqui tem uma frase que é muito boa: a oferta é mais importante que todo o copy. Copy aqui no sentido de discurso, de pitch, de vendas, de landing page, carta de vendas, vídeo de vendas. O copy sempre é o discurso, é o texto que vem depois. Mas a oferta, ela é a mais importante que o copy, e ela deve vir antes do copy. Isso também é muito importante. Várias vezes a gente recebe clientes que estão já pensando no copy, mas eles não definiram a oferta. E essa oferta, veja como esse W está interligado. Ela tem que estar de acordo com o posicionamento da empresa, com a própria solução, porque senão tu gera discrepância, você pode estar exagerando, pode estar omitindo, e tem que estar de acordo com as pessoas, né? Com quem vai comprar. Quem vai comprar a solução bem posicionada tem que ter uma oferta atraente, irresistível, uma oferta matadora. E é preciso gastar tempo em definir oferta, e nós ajudamos os nossos clientes a definir ofertas, ok? Como a gente vai oferecer. Aqui não é necessariamente promoção. Promoção a gente faz no Natal, no Ano Novo, na Black, enfim, Semana do Cliente. Isso são promoções sazonais, aniversário da empresa, mas a oferta é algo perene, permanente. Qual é a nossa oferta? Qual é realmente o que nós estamos oferecendo para o mercado em uma frase? Qual é a nossa condição, nosso bônus, nosso benefício permanente, nosso diferencial competitivo? É preciso juntar isso como um todo. Estrutura da oferta, condições e um mecanismo único. Isso aqui gera diferenciação. O meu chocolate, que eu vendo somente no Rio Grande do Sul, é sem lactose, é sem glúten, é ideal para jovens que vão para academia, e ele aguenta um treino inteiro. Então a pessoa tem saciedade com essa barra de chocolate de 30 gramas. Então, eu tenho um mecanismo único aqui de oferta. Eu estou tentando criar uma oferta única para me diferenciar dos demais. Okay? Mesma coisa no meu software. No meu software de farmácia, somente no Rio Grande do Sul, somente para farmácias com até 50, 100 mil de faturamento, ou seja, farmácias pequenas. O meu software é o ideal porque foi construído para esse tipo de negócio. E a gente faz um onboarding guiado, a gente tem um técnico que vai até a tua farmácia, oferece treinamento guiado para a tua equipe, etc, etc. Então eu tenho um mecanismo único que faz parte da minha oferta, e isso gera muito valor. Sem oferta forte, não adianta comprar tráfego. E por fim, o último vértice do W1 estratégico, o copywriting. O cliente precisa ter uma razão para agir agora. Copywriting, né, tem sempre essa pegada de convencimento, de persuasão. Eu quero sair do ponto A e levar meu cliente ou meu potencial cliente para o ponto B. E eu preciso fazer uma sedução, eu preciso usar argumentos, eu preciso saber me comunicar e usar técnicas, gatilhos e ganchos. Então o copywriting ele vai focar nisso, vai trazer razões para o cliente comprar o nosso produto ou serviço, e de preferência rapidamente ou no momento certo. Okay? Então esse é o conceito de copywriting que a gente tem que revisar sempre quando a gente recebe um cliente. Nós temos que ter a persona definida, ou mais de uma persona, ter clareza absoluta da solução, o que realmente é o produto ou serviço, qual é o posicionamento desse produto, serviço, empresa, construir uma oferta irresistível, uma oferta muito boa, e aí criar uma argumentação para isso, para sustentar a oferta. O checklist de copywriting tem que ter uma tese central, uma linha mestra de argumentos, ganchos e ângulos, narrativas para cada canal, isso também é muito importante.
Se eu tô no YouTube, eu vou usar um vídeo longo. Se eu tô no TikTok, tem que ser um vídeo curto, bem mais dinâmico, pega uma faixa etária mais jovem. Se eu tô usando o meu site institucional, eu posso ser mais técnico. E assim por diante. A gente vai adaptando o copy de acordo com o canal. E eu tenho que levantar aqui, faz parte do copywriting, objeções possíveis do meu cliente. Não, eu não quero comprar teu chocolate porque ele é muito caro. É uma possível objeção. Então a gente tem que ter um argumento para rebater. Olha, pode ser caro no início, mas você comendo nosso chocolate, ao invés de comer aquele chocolate ao leite com glúten, você está preservando a sua saúde e evitando ter dor de cabeça mais para frente. Além disso, o nosso chocolate ele tem, sei lá, é enriquecido com ferro, então ele aumenta a saciedade. Então você começa a usar argumentos para contornar objeções. Okay? Inclusive, eu tenho um conceito de objeção que é o seguinte: a objeção é sempre uma uma pergunta do cliente querendo saber mais. Se ele está trazendo objeções para você, é porque ele na verdade quer saber mais. Ele quer que você traga mais informações para ele decidir favoravelmente. Beleza? Então é isso. Esse é o W1 estratégico. Isso aqui é uma metodologia exclusiva nossa que a gente organizou aqui internamente na Royal e a gente aplica com os clientes. Todos os clientes, todos os escopos que a gente roda de marketing e vendas tem que ter o W1 estratégico trabalhado. A gente constrói eles com o cliente. Aqui vai ter um quadro resumo, cada vértice com a sua característica, a pergunta, o foco principal e o resultado esperado. Ok? Persona, solução, posicionamento, oferta irresistível, copy e argumentação. Detalhe, você deve ter percebido, o W1 não gera leads. Isso tudo aqui está no campo teórico, conceitual, é uma construção. Mas ele, bem feito, quando a gente aplica o W1, ele impede que você gere os leads errados. Então, é possível você hoje encontrar empresas que estão mirando errado. Miram o público errado, miram personas erradas, tem um copy ruim, um copy fraco, não tem uma oferta boa. Então, não adianta comprar tráfego, gastar 100 mil reais por mês em tráfego, não adianta ter um site excelente, não adianta ter vídeos muito criativos se você já erra desde o início, se você erra nos fundamentos. Então aqui é para a gente economizar tempo e dinheiro acertando, planejando corretamente. Beleza? Então esse é o W1 estratégico. Aí vamos para o W2. O W2 a gente chama do W do marketing. Aqui é uma engrenagem realmente, composta de tráfego, que trabalha em consonância com outbound, que trabalha com social selling, trabalha com SEO, com CRM, que trabalha com programa de indicação. São 5 forças de aquisição, 5 forças trabalhando para gerar demanda qualificada, e essas 5 forças se integram, elas se cruzam em algum momento. Né? Então, o tráfego pago ele pode gerar listas, ou melhor, o outbound pode gerar listas para o tráfego pago pode gerar listas de leads ocultos para o social selling. Eu já vou explicar. O social selling ele acaba gerando aí CRM, nutrição, que pode levar para e-mail, WhatsApp, e você gerando aí aquisição, você pode também ter um programa de indicação para quem já está na base, que é aquela velha história de pescar dentro do próprio aquário. Você conquistar novos clientes é mais caro do que vender para os mesmos clientes ou conseguir indicações dos mesmos clientes. Vamos dar uma olhada mais detalhadamente no W2 do marketing. Começando com essa frase, o poder está no teste, o marketing permite você fazer testes. Testes de canal, testes de público, testes de anúncio. Okay? Então eu posso testar o canal, vou fazer anúncio somente no Instagram, vou fazer somente anúncio no Stories, vou fazer anúncio somente no LinkedIn. Você consegue trabalhar testes. Em paralelo, vou fazer anúncio somente, vou testar landing page A, B, uma landing page com um gatilho, outra landing page com outro gatilho. Vou mandar e-mails, mas vou mudar o assunto do e-mail. Então o marketing te permite você fazer testes. Canais. Existem múltiplos canais que a gente pode trabalhar, né, dentro do tráfego. Então aqui falando especificamente de tráfego pago. Google Ads, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, o X, o Pinterest, o Reddit, Global Ads, o All Ads e tem vários outros canais aí de programática. Sim, dá para fazer anúncio no Pinterest. E por que eu faria anúncio no Pinterest? Nós temos um cliente que ele trabalha com eventos, festas,
de casamento e festas de debutante em São Paulo. E um canal de inspiração onde as noivas e as mães e as jovens procuram referências visuais de festas, de coquetel, de decoração, é no Pinterest, que é uma rede social de fotos, de compartilhamento de imagens e vídeos inspiradores. E o Pinterest permite fazer anúncio lá dentro. Então, esse é um canal muito adequado para o nicho de festas e eventos. Por que eu faria anúncio no Global Ads? Eu tenho um software, cliente que tem um software focado no agro, para o nicho do agronegócio. Então ele pega desde pequenos produtores até grandes produtores e cooperativas. E nós temos dentro da Globo, do canal da Globo, o Globo Rural. Tanto o site do Globo Rural quanto a programação da TV aberta do Globo Rural. E nós podemos rodar anúncios dentro do Globo, tanto na TV aberta, tanto no Globoplay, quanto no site do Globo Rural. Então veja como, dependendo do nicho, eu posso movimentar os meus recursos. E isso envolve estratégia. Okay? Lembrando que, para chegar no W2 do marketing, nós temos que aplicar o W1. Né? Então, o W1 é um pré-requisito para, a partir dele, a gente consegue rodar o W2. Aqui está a chave mestre do tráfego pago, que isso aqui também é um outro curso que nós temos internamente na Royal. Mas, em resumo, todo o tráfego pago ele tem uma chave. Essa chave ela funciona sempre. Eu tenho que ter clareza do objetivo da campanha, segmentação e, por fim, criativo, anúncio. O objetivo, existem vários objetivos dentro do tráfego. Eu posso fazer um objetivo de alcance, posso fazer um objetivo de lembrança de marca, posso fazer um objetivo de engajamento, posso fazer um objetivo de levar para o WhatsApp. O meu objetivo é que meu anúncio leve para o WhatsApp. Posso fazer um objetivo de venda, eu quero que venda algo. Então veja que são vários objetivos. Depois eu vou para a segmentação. E na segmentação a gente aplica todas as boas práticas de segmentação, inclusive a hierarquia de públicos vertical. Né? Então eu preciso ter uma ordem de públicos e essa ordem de públicos começa com os melhores públicos e vai descendo para os públicos mais abertos e menos importantes para mim. E por fim o criativo, o anúncio em si, que pode ser imagem, carrossel, vídeo, reels, em alguns canais pode ser áudio, pode ser até mesmo um PDF, um arquivo que pode ser baixado. Beleza? Então, tá aqui o tráfego pago, tá aqui um checklist. Esse checklist é permanente aqui dentro. A gente precisa, quando recebe um cliente, fazer a configuração inicial do tráfego daquele cliente, dentro do Google Ads, dentro do Meta Ads, dentro do LinkedIn. Criar o rastreamento de conversões, que envolve código, hierarquia de públicos, racional das campanhas, enxoval de criativos, é preciso testar vários anúncios ao mesmo tempo e não somente um, e de preferência vários formatos, imagem, carrossel, vídeo, e os vídeos também podem ser de diferentes formatos. Tenho que ter um controle de verbo, que a gente geralmente usa dashboard ou planilha, e eu tenho a estrutura aqui, também um método nosso, autoral, de performance de copy. Então eu vou fazendo periodicamente copy, e vou testando diferentes ganchos e gatilhos de copy para os anúncios e eu vou, ao longo do tempo, acompanhando os melhores anúncios, os piores, as taxas de conversão e eu vou elegendo os vencedores e vou trocando os perdedores. Ok? Então, aqui está, em termos gerais, a nossa metodologia de tráfego pago. O outbound, uma frase aqui do Aaron Ross, o outbound não é sobre volume, é sobre precisão. Em termos gerais, o outbound é um disparo em massa de mensagens via WhatsApp, SMS, telefone, e-mail, geralmente para as listas que não estão, são listas frias, ou melhor, são profissionais ou empresas que não estão ativamente buscando a nossa solução, mas que a gente está entrando em contato para oferecer. Né? Então, existem várias estratégias para executar e a gente executa várias delas. Está aqui um checklist prático do outbound, scripts, cadência, sequência multicanal. A gente pode fazer outbound com ABM, Account Based Marketing, ou seja, escolher contas específicas. Por exemplo, eu vendo chocolate e eu quero atingir aquela grande rede de mercados aqui da minha cidade. Então, ao invés de eu rodar anúncios para toda a cidade, eu vou entrar em contato diretamente com os donos dessa rede de mercado, com os gerentes dessa rede de mercado,
e vou oferecer meu produto ou meu serviço. Então, Account-Based Marketing é ultra preciso e o Outbound pode ser utilizado para isso. Aqui tem o Social Sniper, né? Então eu posso entrar em contato via redes sociais com certos tipos de empresas que fazem sentido para a minha solução. Então a gente trabalha também com o Social Sniper. Listas segmentadas, que a gente pode extrair para disparar e-mail, WhatsApp. E aqui o Cold e-mail e o WhatsApp para essas listas extraídas por ferramenta, ok? O Outbound, então, ele é uma comunicação da empresa, de quem quer vender para quem pode comprar. Então a gente vai atrás do cliente e usa diferentes táticas para isso. E é uma força importante de geração de demanda. Se eu tenho um software, por exemplo, de farmácias, uma das ações que eu posso fazer dentro da minha cidade é elencar todas as farmácias que já têm o Google Meu Negócio e entrar em contato com cada uma delas e oferecer um software para elas. Mas claro que a gente não chega direto oferecendo, é preciso ter técnica, né? Então geralmente a gente vai para uma conversa, a gente inicia uma conversa, um relacionamento, faz perguntas, aplica aí o método do spin selling para depois oferecer o nosso software, por exemplo, de farmácias. Aí vamos para o terceiro vértice, que é o social selling. As pessoas compram de quem elas gostam. O social selling, a gente também tem um curso só sobre isso. Ele é uma construção de relacionamento via rede social com o objetivo de venda. Então eu utilizo o meu Instagram e eu utilizo o meu LinkedIn para gerar conexões, engajar essas conexões, conseguir criar uma conversa com elas nas redes sociais e a partir daí oferecer meu produto ou meu serviço. É uma construção de relacionamento. E o importante da rede social é que cada interação conta, né? Então no social selling eu tenho uma mesa de negócios, na verdade, eu não tenho uma rede social. O meu Instagram não é uma vitrine, ele é uma mesa de negociação. Se eu faço um conteúdo sobre o meu software de farmácia no meu Instagram e eu tenho 20 curtidas, poxa, 20 curtidas não é nada. Não é nada para o Neymar, não é nada para um cantor famoso, porque eles vendem shows para milhares de pessoas, né? O Neymar joga para milhões de pessoas no estádio e na TV. Mas se eu vendo um software de farmácias, eu tenho 20 curtidas sobre um conteúdo técnico de farmácia, eu vou atrás daquelas 20 pessoas que curtiram meu post, porque provavelmente entre elas eu tenho gerente, diretor, dono de farmácia e eles podem vir a comprar o meu produto ou o meu serviço, ok? Então essa é a lógica do social selling. O quarto vértice do W2 de marketing é o SEO com CRM. O SEO é indexação, né? Então eu tenho conteúdo na internet, eu vou indexando no YouTube, no Instagram, no TikTok, no site, no próprio Google, no GPT, eu vou indexando conteúdo estratégico. E o CRM é uma sigla para Customer Relationship Management, que é a gestão de relacionamento com o cliente ou com potenciais clientes. Então fazer CRM é nutrir esses leads, é conversar com esses potenciais clientes por e-mail, por WhatsApp, até mesmo pelas redes sociais, para criar um relacionamento aí e gerar uma venda. Ok? Então, SEO com SRM tem vários procedimentos que podem ser feitos. Conteúdo estratégico, clusters semânticos, isso aqui envolve, a gente fala muito sobre isso no copywriting, né? E no SEO, também no curso de SEO, que ao invés de eu criar conteúdo para uma palavra-chave, eu crio conteúdo para várias palavras-chave em cadeia e publico no blog da empresa e também faço uma adaptação para publicar em outros canais. Aqui está a estratégia omnicanal, ou seja, eu estar presente com o meu produto, serviço, com a minha marca em vários canais, simultaneamente, reaproveitando os conteúdos e fazendo algo muito pouco feito, mas a gente faz aqui na Royal, que é o lead scoring. Especialmente para software, modelos de recorrência, e-commerces, a empresa que tem aí uma base de clientes, ela precisa ter um ranqueamento, porque alguns clientes dão mais dinheiro do que outros, compram mais ou indicam outros. Então você pode fazer um cliente scoring, e no caso aqui do marketing, a gente faz um lead scoring. Todos os leads que estão gerando demanda, ou melhor, todos os leads que estão baixando materiais ricos, que estão entrando em contato com a minha empresa, com o meu blog, alguns leads são mais quentes que outros, alguns leads estão mais de acordo com o meu cliente ideal, meu ICP, do que outros.
Então eu crio um ranqueamento e aí eu vou nutrindo de uma forma mais inteligente quem tiver o lead com uma pontuação mais alta. Okay? Então o lead scoring tem essa coisa de ranquear os leads para poder adaptar a comunicação. E por fim, o quinto vértice do W2 de marketing é um programa de indicação. Tem aqui uma frase que a melhor propaganda é um cliente satisfeito, o boca a boca é insuperável e o melhor vendedor é o cliente que já está usando o seu software. Né? Então, se eu já tenho uma base de clientes recorrentes, eu preciso olhar para elas como um ativo meu e eu tenho que ter estratégias para vender mais para o mesmo cliente ou fazer com que eles se tornem embaixadores do meu produto e serviço para que eles também tragam outras pessoas, outros clientes com o mesmo perfil. Né? Então, é pescar dentro do próprio aquário. O programa de indicação também é uma força de aquisição que a gente organiza dentro de uma empresa com o nosso trabalho. Programa de indicação, parcerias, comunicação com C-levels, ou seja, com profissionais executivos de outras empresas, clientes satisfeitos, comissionamento claro e programa estruturado de indicação, isso tudo estímulo e resposta. Se eu tiver um programa de indicação bem estruturado dentro da minha empresa, com comissionamento, com benefícios, com recompensas, eu consigo viralizar, eu consigo tornar um hábito os meus próprios clientes, trazer outros clientes e entrar naquele relacionamento de ganha-ganha, né? Quem indicou ganha, quem recebe a indicação também ganha, porque está recebendo uma boa indicação e a própria empresa é beneficiada. Beleza? Então esse é o W2 de marketing, tráfego, outbound, social selling, SEO com CRM e indicação. E nós temos aqui o quadro resumo com o papel de cada um, o que ele ativa e o resultado que a gente espera. Beleza? W3 de vendas. Né? Não basta gerar demanda, é preciso fechar, é preciso ativar, é preciso vender, enviar contrato, assinar contrato, receber o pagamento. E para isso é preciso ter processo comercial, time comercial, pipeline, ferramentas, scripts e saber ativar o cliente. Porque nós já pegamos empresas que fazem muito bem o processo de venda, têm um ótimo time comercial, mas não ativa bem. A hora de vender o contrato, de assinar o contrato, aliás, de passar do comercial para o CS, do comercial para o suporte técnico, não sabe fazer a passagem, gera atrito e aumenta o churn, aumenta o cancelamento. Então veja que isso aqui tem que estar bem redondo e esses vértices trabalham juntos. Vamos ver um pouco de cada um. Processo comercial. Um processo previsível sempre vence um vendedor brilhante. Claro, você sempre vai ter vendedores acima da média, que têm a lábia, que dominam o produto, dominam o copy, o discurso, a narrativa, sabem contornar objeções, têm bom relacionamento. Tem vendedores que são mídia, eles também trazem clientes por eles mesmos, pela própria atuação deles nas redes sociais, no networking deles, isso acontece. Então são vendedores brilhantes. Mas um processo previsível, ele com vários vendedores, em escala, supera vendedores brilhantes, porque os vendedores brilhantes não são muitos. Mas se você tiver um processo previsível, você consegue alavancar 80% aí dos teus vendedores e fazer eles baterem metas. Uma outra frase boa aqui que a gente coloca é: vendas é uma sequência de passos, é como se fosse uma dança. Quando você muda a ordem, você perde a venda, você descompassa, você tropeça e cai. Então existem vendas feitas intuitivamente, mas tendo o processo e sabendo dar os passos certos numa venda, você consegue aumentar a taxa de conversão. Então aqui está uma questão de escala, venda de forma previsível, é uma venda estruturada e sequencial. Vamos ver então o vértice aqui do processo comercial. Temos um checklist, diagnóstico estruturado, a gente recomenda sempre, tem várias abordagens de venda, mas o spin selling é consagrado, você trazer a situação, realçar o problema que a pessoa tem, que o cliente tem, as implicações que esse problema acarreta. Olha, você tem uma farmácia, ela já fatura aí 50 mil, é uma farmácia pequena, mas você ainda está usando planilha no Excel, você não tem um controle de estoque efetivo. Então veja, estou dando uma situação, estou mostrando o problema para o empresário, e isso te faz perder dinheiro, o teu caixa ali comete erros, não fecha o caixa certo,
você não consegue crescer dessa forma, precisa de mais um funcionário para cobrir, não sei o quê. E eu tenho um software aqui para a tua farmácia que vai fazer tudo de forma muito inteligente, com inteligência artificial. O teu profissional vai reduzir o tempo dele de execução de 4 horas diárias para 1 hora. Veja, estou trazendo a solução e a minha solução é necessária. Se eu consigo mostrar que a minha venda é necessária, ela deixa de ser uma venda e passa a ser uma compra, uma resolução de necessidade, um preenchimento de vazio de necessidade, né? Então é uma ótima venda quando eu consigo fazer esses passos. Todo o processo comercial exige um playbook comercial e nós temos, a gente é muito chamado aqui na Royal para fazer o playbook comercial, estruturar ele, né? Documentar ele, treinar a equipe. Então é preciso ter isso documentado, porque se você cria um processo novo na sua empresa, se você não documentar, toda vez que você tiver que ensinar para alguém, você precisa ensinar de novo. Tem que gastar fosfato, tem que gastar neurônio. Agora, se você cria um processo novo na sua empresa e você documenta ele, a próxima vez que for necessário, você já tem ele documentado, você passa o processo documentado para esse funcionário, colaborador, para o próprio cliente, e aí você diminui atrito e depois só tira dúvidas. Então, um playbook comercial ele sempre é necessário para um processo comercial redondo. Regras claras de qualificação de lead, também isso é um problema, né? Tem que ter clareza. O meu lead qualificado é este, o meu lead que não se qualifica não atende este critério. E também a questão do pré-call, call, follow-up, que é um processo mesmo comercial que muitas vezes não está redondo, especialmente o follow-up, que tem muita falha, né? O comercial geralmente não deixa para lá, deixa para depois o follow-up. A ideia aqui do processo comercial do W3 Vendas é tirar a venda do improviso ou da intuição. Então você tem algo padrão, se der para fazer melhor que aquilo, parabéns, mas você tem pelo menos um chão comum, um mínimo múltiplo comum para trabalhar o processo comercial. Time comercial. Contrate pela coachability, não pelo currículo. Coachability a gente poderia traduzir como capacidade de aprendizagem, né? Aqui na Royal a gente faz isso também. Quando a gente vai contratar alguém, o mais importante é se a pessoa tem vontade e tem facilidade em aprendizagem, em aprender. Ela quer fazer e ela está aberta a aprender. Então isso já passa na frente de outros candidatos que talvez tenham um perfil muito técnico já tenham muito currículo, mas tá afim de verdade e tá aberto para aprender. Se tiver aberto para aprender e tiver com vontade, já é meio caminho andado. Então o time comercial precisa ser muito bem contratado. Contratar errado gera prejuízo, porque você deixou de contratar alguém bom e ainda tem que estar tendo prejuízo por ter alguém ruim naquela função e ainda vai ter que demitir ou desligar a pessoa, encerrar o contrato, gera atrito, envolve tempo e ainda tem que gastar mais tempo para contratar de novo. Então veja que é um processo muito ruim quando você contrata mal. E muitas vezes não é que a pessoa seja ruim, é porque ela pode também ser levada para uma função errada, né? Então ela tem um perfil, mas aquele perfil não casa, não combina com aquela função que você está contratando. Ela teria que estar em outra coisa. Então, e também pode acontecer a empresa não ser boa para a pessoa, né? Às vezes a pessoa é muito boa, mas a empresa não traz o ambiente, não tem um perfil adequado para aquela pessoa. Então é uma via de mão dupla a contratação. Time comercial. O SDR agenda, o closer fecha, o CS retém e você ainda tem treinamento e playbooks contínuos pelos gestores. O SDR não basta agendar, ele tem que fazer com que o prospect apareça na reunião com o closer. Okay? Então, ou que ele faça a demo por inteira, se for o funil de demonstração de trial. Não basta o SDR agendar, ele é responsável pelo comparecimento do lead na reunião de fechamento. E o closer ele é responsável pela passagem de bastão para o CS e dependendo do nicho, dependendo do software, nós já temos experiência da empresa pagar comissão somente no segundo ou no terceiro mês da venda, porque não basta ter vendido para alguém, é preciso que aquele novo cliente tenha uma retenção mínima de 1 ou 2 meses. Se não tiver retenção, o vendedor não ganha comissão.
Pipeline. Pipeline aqui é um vértice comum, mas também poderia ser ferramentas. Todo tipo de ferramenta de vendas do processo comercial. O que não é medido não é gerenciado. Então, isso é um princípio básico da administração. Se eu não estou medindo, eu não sei, não tenho visualização. Se eu não tenho visualização, eu não posso tomar decisão baseada em dados. Eu vou tomar decisão baseada em achismos, intuições, horóscopo, né? Daí eu vou para artes adivinatórias, acho que se fala. Enfim, o pipeline ou ferramentas, elas precisam ser úteis, elas precisam medir desempenho, medir rendimento para tomar decisões. Ferramentas CRM de vendas, etapas claras, cadências, regras de passagem do vendedor para o CS, por exemplo, do SDR para o CS. E aqui, com a IA, é muito comum ter camadas de automação, né? Eu quero automatizar o meu pipeline do WhatsApp com o SDR, eu quero automatizar o agendamento, eu quero automatizar o envio de um documento depois que eu fiz a primeira reunião, depois que a partir do momento que o meu lead faz a demonstração, no primeiro dia ele já recebe uma automação de e-mail. Enfim, isso tudo são táticas que a gente acaba aplicando dependendo do produto ou do serviço. O W1 estratégico vai nos trazer aqui depois um caminho para executar o pipeline e que também tem a ver com os scripts. Objeções não são rejeição, são pedidos de mais informação. Sem ouvir profundamente, você está apenas esperando sua vez de falar. O vendedor moderno faz mais perguntas do que respostas. Tem várias técnicas de venda, mas em geral você tem que fazer perguntas e essas perguntas vão te aproximando da tua solução, né? Então, as perguntas são sempre reflexivas, você obriga o interlocutor, o outro, a pensar sobre aquilo. Então, a pergunta é sempre uma ótima ferramenta de comunicação. E se o vendedor não ouve, ele só está esperando o momento de falar, né? Então, ele tem que ouvir, tem que ter a escuta ativa para entrar diretamente no ponto, na dor central, na principal dor. Às vezes o potencial cliente, ele tem várias dores, vários problemas. Você tem que pegar o principal problema e focar nele. Porque geralmente é 80-20. Resolve o principal problema, é 80%. O resto meio que se coaduna com a solução. Scripts de venda, conexão, triagem, mapeamento de dor, pitch, demonstrações, objeções, fechamento. Tem que ter script para tudo, né? Quais são os processos para a gente começar uma conexão, fazer triagem, mapeamento de dor durante uma reunião, durante uma conversa, o pitch para agendamento, o pitch no WhatsApp, como a gente apresenta uma demonstração, como a gente contorna objeções e mapear essas objeções são fundamental no processo comercial, como é que a gente fecha, como é que a gente envia o contrato, como é que a gente dá por assinado, e agora vai para o próximo vértice, que é a ativação. 98% dos clientes não compram no primeiro contato. Isso aqui já é estatístico. Tem pesquisas de marketing que falam até em 5, 6 vezes para o cliente comprar. Ele visita teu site, ele visita teu produto, teu serviço pelo menos 5, 6 vezes até ele decidir comprar. Isso vale para produtos físicos, vale para software, vale para serviços. Existe um tempo de maturação. E esse tempo de maturação pode ser muito curto ou muito longo. Quanto mais consultivo é a venda, mais longo, mais longeva é o ciclo de venda. Aqui está um checklist da ativação, propostas claras, contratos ágeis, follow-ups estruturados, integração com CS, passagem limpa de bastão de venda para a equipe de retenção e expectativas bem definidas. Esse é um ponto crítico. Muitas vezes, a gente já tem experiência com isso, o vendedor prometeu muita coisa e o cliente que está recém entrando está com uma expectativa muito alta. Então, se ele está com uma expectativa muito alta, a chance de frustração também é muito alta, né? Então, quanto mais alto, pior é a queda. Então, é importante o vendedor trazer expectativas claras, bem definidas e não gerar, para evitar frustrações. E, obviamente, que o W3 de vendas vai depois para a retenção, que daí na retenção você tem que trabalhar a expectativa do cliente com a entrega do produto e do serviço. Muito bem, então esse é o W3 de vendas, processo comercial, time comercial, ferramentas, especialmente o pipeline, scripts para cada processo e ativação. Aqui está um resumo de cada vértice, a pergunta que responde, o foco principal
e o resultado esperado. Claro que vendas, quando funcionam muito bem, o marketing vira receita, né? Você tem um canal de aquisição, você tem 5 canais de aquisição no W2, no W3 você vai alimentando esses leads e vai fechando vendas com uma taxa de conversão muito alta. Depois de vendas, aí vem a retenção, especialmente hoje para softwares, para negócios de recorrência, mas não somente para isso, para e-commerce exige hoje recorrência e também para serviços. Você quer manter o serviço, você quer buscar uma renovação de contrato, isso tudo envolve boas práticas de retenção. Está aqui o W4 de retenção da Royal, envolvendo 5 forças de retenção: o onboarding, o wow moment, customer success, suporte e vínculo estratégico. São 5 vértices que, quando bem trabalhados, eles aumentam a retenção e diminuem muito a taxa de churn, de cancelamento, de no-show, de não renovação. Vamos lá, vamos para o onboarding. Obcecado pelo cliente sempre. Onboarding bom é onboarding rápido, onboarding bom é onboarding bem feito. Simples, rápido e bem feito. E tem que prestar atenção no cliente. O que ele quer fazer no início? Quais são os primeiros segundos, minutos do cliente no software? O que ele tem que fazer? Isso é importante. Se ele precisa ser guiado ou não, se é uma configuração automática, guiada, etc. Isso tudo faz parte já da experiência do cliente e isso vai impactar na permanência do cliente ou não. Reduzir a ansiedade e acelerar a ativação. Então, no onboarding tem um checklist: setup técnico claro, configurações essenciais, primeira experiência guiada, adoção inicial orientada. Eu vou dar um exemplo aqui de um onboarding de um produto físico que é muito ruim. Outro dia nós compramos uma garrafa de vinho, um vinho de uma boa marca, etc. Mas quem disse que era fácil abrir aquela garrafa? Não dava na mão, com uma toalha, com a faca, tentando quebrar, pensamos até em quebrar no meio o bico, esquentar o vidro e quebrar para poder abrir a tal da garrafa de vinho. Então veja, é um onboarding muito ruim. E aquilo marca a gente pensa em não comprar de novo aquele produto por causa desse onboarding ruim. Mesma coisa um software, né? Se o setup não é claro, não é guiado, não é facilitado, já começa mal. E o começar mal termina mal. Okay? Então, de modo geral, o onboarding é algo muito importante para o cliente que recém está chegando. O wow moment, as pessoas permanecem quando sentem valor cedo. Esse wow moment também é chamado em vários nichos de software, de SaaS, de lock-in. Lock-in como expressão de amarrar. Se eu consigo amarrar meu cliente cedo no meu software, a tendência dele sair é muito pequena. Quanto maior meu lock-in, menor é minha taxa de churn, de cancelamento. Ou seja, quanto maior é minha adoção, melhor. E estatisticamente falando, isso aqui já há estudos no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que já comprovaram. É preciso ter ganhos rápidos quando um usuário começa a utilizar teu sistema, teu software, teu serviço. Tem que ter algum ganho rápido, 1 ou 2 ganhos sucessivos e rápidos, quick win, ou como a gente gosta de chamar, wow moment. Então, você está usando, sei lá, um aplicativo de vídeo. Geralmente, a edição de vídeo, editar vídeo é muito difícil, muito complexo. Mas o aplicativo te vendeu que ele era fácil de mexer. Beleza, você baixa o aplicativo, bota ali um arquivo de vídeo que você gravou na sua câmera dentro do aplicativo. Se você rapidamente fizer alguns movimentos ali no aplicativo e já sair um vídeo legal, poxa, isso aqui não é tão difícil mesmo. Isso aqui eu me senti aliviado e eu tive um momento wow, né? Wow moment. Agora, se o aplicativo se vendeu como algo muito simples e fácil de mexer, aí eu começo a mexer no aplicativo, eu fico 5 minutos, 10 minutos mexendo e a coisa não sai, gera atrito e não me dá vontade de voltar. Então, é muito importante o onboarding também ter momentos de realização, ganhos rápidos na usabilidade do usuário nos primeiros instantes, minutos, horas com o teu software.
ou com o teu programa de relacionamento. Quick Win, primeira vitória concreta e valor percebido imediato. Está aqui o checklist. Muito bem. O terceiro vértice da retenção é a dor de cabeça de muitos, porque ele dá trabalho, só que é aquele trabalho que tem que ser proativo e não reativo. Customer Success, retenção por valor contínuo. Está aqui uma frase. A adoção define o destino do SaaS. O Customer Success, ele precisa ser um serviço proativo. Tá? Então, ele precisa engajar o usuário e se perguntar se aquele usuário está tendo um ROI positivo, está tendo retorno sobre o investimento. Acho que essa é a grande pergunta do CS, do Customer Success. O meu produto, o meu serviço está entregando valor e essa entrega de valor está compensando o investimento financeiro do meu cliente? Se a resposta for positiva, eu tenho um health score, eu tenho uma saúde de cliente verde positiva. Se eu não tiver essa resposta, aí eu posso estar com um risco alto de churn. Aqui está um checklist. Garantir ROI e crescimento do cliente, gestão ativa da carteira, o CS tem que ser proativo e não reativo. O suporte é reativo, que é a próxima vértice, mas o Customer Success ele é proativo. Reuniões periódicas, quando é exigido para o nicho, para o segmento. Monitoramento de churn, adoção e uso do produto e expansão contínua. O Customer Success, ele não é somente atendimento, né? Ele também envolve experiência do usuário com a plataforma, experiência do usuário em conversar com o suporte, feedback, você pode rodar pesquisas como CS, etc. Depois a gente vai para o suporte técnico, que gera uma confiança operacional. Aqui é uma frase muito importante, olha só, do Ben Horowitz. Clientes não toleram dor técnica. Eles simplesmente vão embora. Então, se tem algo que brocha, né, que tira o tesão do cliente recém-chegado, é ter dor técnica. Quando ele não consegue resolver algo porque é algo técnico e não tem suporte, você está pedindo para o cara sair, você está pedindo para ter churn. Um checklist aí de suporte, resolução rápida, um SLA claro. SLA é uma sigla para prazo, né? Então, tem um prazo claro quando recebe uma requisição, um pedido de revisão, um ticket aberto no suporte. Não precisa ser imediato a solução, muitas vezes não é, mas vamos entrar em contato em até 2 horas, vamos resolver em 24 horas. Esse é um problema complexo, a gente precisa de 3 dias, mas entraremos em contato e estaremos atualizando o status. São maneiras de você tratar bem o seu cliente, inclusive na parte de operacional, para gerar confiança. Documentação acessível, tutoriais e documentações acessíveis do software, da solução, do sistema, do produto. E base de conhecimento viva, né? Você aprender com os erros, ouvir o teu cliente reclamando. O que ele traz ali na ponta são dores latentes, que às vezes o programador, a equipe de desenvolvimento do produto, do design não percebeu. O cliente está percebendo, está falando, você tem que anotar e colocar ali como na esteira de otimizações do teu produto, do teu serviço, certo? Então, suporte técnico bem feito segue esse padrão. E, por fim, algo que é um pouco negligenciado, que é o vínculo estratégico. Eu não vou manter o meu cliente somente porque eu estou conversando com ele e estou preocupado para ver se ele tem ROI. Eu também tenho que ter uma retenção por escolha do cliente, e que envolve ali o lado subjetivo do cliente. A única métrica que importa é se o cliente nos recomendaria. Então, o Customer Success está muito focado em entrega de valor, mas o vínculo já é a empresa como um todo, criando um vínculo estratégico, criando um relacionamento com esse cliente, além do produto, além do serviço. Aí ele também tende a indicar. Então, você transforma clientes em embaixadores da tua marca, do teu produto, em porta-vozes. Os melhores embaixadores também são porta-vozes, e todos eles bem satisfeitos, clientes bem satisfeitos, tende a fazer indicações, tende a trazer outros clientes do mesmo perfil. E se você tiver um programa de indicação do W de marketing, você também potencializa, viraliza essa força de aquisição, que tem um CAC muito baixo, né? Se você consegue pescar dentro do próprio aquário, cria vínculo estratégico, tem um Customer Success funcionando, suporte técnico legal, cada novo cliente que vier
desse cliente que já é teu está reduzindo o teu CAC que você pagou há 3 meses atrás para conseguir aquele cliente, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. É um dinheiro do futuro que está vindo no teu presente. Você está pagando, cada indicação nova bem realizada e efetivada, reduz o teu CAC do passado. Né? Então o teu CAC ele é variável. O CAC teu hoje, vamos supor que você gasta 100, 150 reais para ter um cliente. Mas se aquele cliente te indicar outro cliente, você já vai reduzir o teu CAC para pelo menos metade. Então o CAC ele não é uma métrica fixa no tempo. É uma variável que pode diminuir com o tempo. E o contrário também é verdadeiro. O CAC pode aumentar. Se eu tenho um custo de aquisição de 100 reais, mas eu tenho um churn muito alto, na verdade, meu CAC ele é mais alto, né? Então eu teria que também colocar o dinheiro que eu deixei de ganhar, o dinheiro que eu gastei e não tive retorno com aquele cliente porque ele saiu muito rápido, o meu LTV é muito curto, etc. Então aqui está um caminho aí para o SaaS, para negócios de recorrência, gerar indicação para reduzir o custo de aquisição. Está aqui um checklist do vínculo estratégico, pesquisas, voz do cliente. O GC é criação de conteúdo pelo próprio usuário. Depoimentos, feedback, jornadas, conteúdo gerado a partir do cliente. Está aqui o resumo, então, novamente, do W4 de retenção. E o quadro resumo, cada vértice com uma força de retenção, trabalhando em conjunto, em harmonia com todas as outras, o foco principal e o resultado esperado. Ok? E por fim, nós temos o W5, que são os funis especiais ou projetos personalizados, que aqui eles são alavancas de crescimento pontuais, elas geralmente não são feitas de forma permanente, mas são projetos especiais, projetos personalizados que a gente oferece para os nossos clientes para ajudar eles em algum ponto estratégico muito específico. Então, o primeiro vértice são lançamentos. Eu tenho um novo produto para rodar, já tenho uma base de clientes, já estou rodando aqui tráfego com vocês, mas agora eu tenho um novo produto, tenho um novo nome, uma nova persona, e eu quero ver como é que eu aproveito a minha base para oferecer esse produto, ou eu quero uma nova base. Então a gente vai criar uma estratégia de lançamento para aquele produto. Estou com concorrentes, esses meus concorrentes estão chamando muito a minha atenção, estão roubando muito cliente meu, o mercado está muito competitivo, eu estou perdendo espaço de mercado, a gente oferece um cliente oculto. O cliente oculto pode ser tanto externo para concorrentes, quanto um cliente oculto interno para aprimoramento do próprio processo interno. Que daí é oculto mesmo, a gente roda um cliente oculto secreto e depois a gente faz um relatório e passa o feedback para melhorar o processo. Comunidade. Existem empresas, nichos que estão precisando desenvolver comunidades online e às vezes até comunidades híbridas com eventos presenciais. Vou dar um exemplo, a gente tem um cliente grande porque ele está em todo o Brasil e ele precisa criar uma comunidade na área do bem-estar e da prática esportiva, porque eles trabalham no nicho de esportes. Então existe todo um trabalho nosso estratégico para criar essa comunidade, envolvendo geolocalização, grupos de WhatsApp, conteúdos educativos e eventos presenciais. Então você tem o online e o offline juntos. E o objetivo é criar uma comunidade. Obviamente, comunidade significa audiência engajada, audiência, público que presta atenção em você, que já te conhece e que confia em você e que tende a comprar de você de forma recorrente. Branding, que é é um serviço muito específico que nós vendemos também personalizado, que é a construção de uma marca, que envolve desde pesquisa de mercado, pesquisa de tom de voz, logotipo, manual de marca, etc. E agentes de A é um outro nicho, um outro braço. Com a inteligência artificial, nós conseguimos criar agentes que fazem processos de forma proativa ou reativa dentro de uma empresa. Né? Então, a gente pode criar agentes de AI para vários segmentos. Então, de modo geral, são os projetos especiais. Vou trazer aqui algumas frases em relação a lançamentos. O timing certo com a mensagem certa muda tudo. Antes de vender, você precisa gerar consciência.
a chave de um lançamento bem-sucedido é construir relacionamento e confiança antes de vender. Toda vez que é preciso lançar um produto novo, um serviço novo no mercado, é preciso gerar consciência para aumentar a taxa de conversão. E existem maneiras de fazer isso. Está aqui um checklist de lançamentos, com oferta, construção de narrativa, às vezes é necessário usar grupos de WhatsApp ou Telegram, nutrição, aquecimento, pico coordenado de vendas e pós-lançamento. Cliente oculto, o que não pode ser observado não pode ser melhorado. Então, o cliente oculto, ele vai, como eu comentei, pode ser um cliente oculto interno, mas também a gente faz cliente oculto de concorrentes. Mapeamento de discurso, oferta, funil. Você já pensou como seria importante, como é interessante você saber exatamente como o teu principal concorrente faz para vender? Se ele negocia preço, se ele faz follow-up, como é que ele faz o follow-up, como é que ele apresenta a empresa, quais argumentos ele utiliza. Quando a gente traz objeções no cliente oculto, a gente acaba sabendo como é que ele contorna objeções, a equipe comercial do concorrente. E veja, isso tudo pode ser feito, né? Então, faz parte do jogo. Sempre existiu a questão do cliente oculto e a gente faz esse serviço. Testes de segurança e phishing, a gente tem um profissional que faz isso. Testes de produto e usabilidade, pesquisas de mercado e experiência real. O objetivo aqui do cliente oculto é enxergar o que o mercado e o time não estão dizendo, mas que está acontecendo. O cliente oculto também é muito bom para fazer um aprimoramento interno. Então, a gente faz uma simulação real de um cliente que está entrando, de um lead, e ver todo o processo funcionando para ver quais são os defeitos, os vazios que precisam ser resolvidos. A comunidade, que vai trazer aí o marketing primitivo, né? Então, comunidade é uma tribo online, pessoas não compram produtos, elas se juntam a tribos. Toda vez que a gente fala em comunidade, é um produto muito específico que a gente precisa criar senso de pertencimento, senso de recompensa, dentro de uma tribo que vai estar vinculada a essa marca ou esse produto. Então, a comunidade trabalha com rituais, vai estar aqui, ó. A comunidade em si vai trabalhar com linguagem própria e códigos internos, rituais frequentes, personagens e líderes, compartilhamento de narrativas, espaços fechados e exclusivos, conteúdo feito para dentro e eventos online presenciais. Então, isso aqui é um produto bem especial que a gente tem de comunidade, não serve para qualquer um, para qualquer nicho, mas é muito interessante quando dá para realizar ele. Branding, marca não é o que você diz que é o que dizem quando você não está na sala, quando tudo ou mais é igual. Quando tudo é igual, né? A marca é o fator decisivo, né? Então, se eu tenho 5 pares de tênis, todos eles são muito parecidos, cores parecidas, mesmo tamanho, parecem todos eles até feitos do mesmo material, no final das contas eu vou ter a marca ali, que vai ser um fator decisivo para mim escolher. E, obviamente, o posicionamento dessa marca, eu vou ter tênis mais caros e mais baratos, né? Então, a marca é um fator decisivo quando tudo é igual. Pesquisa de mercado e concorrência, definição de posicionamento, arquétipo da marca, proposta de valor, tom de voz, identidade visual e manual de marca e aplicação. E, por fim, os agentes de IA. O Satya Nadella, CEO da Microsoft, disse que a IA é a nova eletricidade. Nós construímos aqui na Royal agentes de IA personalizados sob demanda, sob encomenda, agentes para marketing, agentes para vendas, agentes para CS, agentes para onboarding, integrações com CRM e também fazemos governança e supervisão humana dentro dos IAs. Enfim, é um braço aqui muito específico da Royal, lançamentos, cliente oculto, comunidade, branding e agentes de IA. Está aqui os vértices, está aqui o foco e o resultado quando bem feito. Beleza? Então era isso, a gente fica por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo.